Começo o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Se você pudesse apagar alguém na sua memória, todo mundo aqui já deve ter vivido uma desilusão amorosa, não é verdade? Pelo menos alguma fase da vida. Ou ainda vai viver. Você poderia, se você tivesse a chance de escolher, de apagar as memórias que você teve, apagar todas as lembranças que você viveu do lado dessa pessoa para não sofrer mais. Você escolheria apagar? Mas vai que no meio do caminho, quando você está ali no processo de apagar suas memórias com aquela pessoa, você se arrepende. E aí, como é que você faz? Foi pensando nisso que foi criada a história que dá título a um dos filmes de romance, de drama e comédia que eu mais gosto, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme de 2004 é o filme que nós vamos falar no dia de hoje. Vou contar algumas curiosidades dos bastidores desse filme e alguns detalhes dessa produção que hoje, na época que foi lançado e até hoje, vem conquistando novos públicos. E cada pessoa que assiste esse filme tem uma experiência diferente, uma lembrança diferente, um entendimento diferente sobre essa obra. Tanto que ele é um filme de 2004 e já se tornou como um filme chamado cult, né? Então é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Muito bem, nós vamos falar aqui então sobre esse filme. Após Perdão. É o seguinte, nosso filme vai acompanhar 3 personagens principais aí. Após um doloroso término, Clementine decide apagar todas as lembranças de seu relacionamento com Joel por meio de um procedimento experimental. Ao descobrir isso, Joel resolve fazer o mesmo. No entanto, enquanto suas memórias desaparecem, ele percebe que ainda ama Clementine e tenta preservar dentro de sua própria mente os momentos que viveram juntos. Olha só, gente, esse filme que teve um orçamento aí de 20 milhões aproximadamente e arrecadou na bilheteria mundial 73,3 milhões, o que na época é um grande resultado, já que é um filme bem fora da curva, principalmente pelos 2 protagonistas, que aqui são interpretados por Jim Carrey, que é um nome conhecido. Nessa época, principalmente, era um nome conhecido já pelas comédias, consolidado pelas comédias, fazendo um filme de drama, fazendo um filme de romance. E ele vai muito bem no papel. E também uma outra atriz muito conhecida por papéis já mais voltados para a área do romance, mas filmes mais sérios, não tão fora da curva, mas um nome já conhecido de Hollywood, que faz aqui dupla com o nosso querido Jim Carrey, é Kate Winslet, que faz o papel da nossa co-protagonista, a Clementine. Inclusive, esse papel da Kate Winslet rendeu a ela uma indicação de Oscar de melhor indicação de melhor atriz, né, na época. E também recebeu diversas indicações aí ao Globo de Ouro, ao BAFTA e outros importantes prêmios internacionais aí da Academia de Cinema, né? E também venceu aí o Oscar de melhor roteiro original. Parabéns para o Charlie Kaufman, o Michael Gord e também o Pierre Bussmann. Saindo então da parte técnica do filme, de quanto de arrecadação, bilheteria e também quantas premiações, nós temos aqui um ótimo filme para sua época, que inclusive quase perdeu força de um lançamento, porque o que levou muita gente para o cinema, inclusive, foi a imagem do Jim Carrey. Muita gente estava curiosa para ver como ele iria desempenhar um filme de drama, um filme de romance, e muita gente, inclusive, se surpreendeu com o desempenho dele nesse papel. Hoje é impossível imaginar outro ator interpretando Joel Barish, mas Jim Carrey não era a primeira opção do estúdio. O diretor Michael Gord insistiu em escalá-lo justamente por querer mostrar um lado dramático do ator, conhecido até então pelas comédias, e a aposta deu tão certo que a atuação é considerada uma das melhores da carreira de Carrey. Realmente, gente, eu acho que o Carrey, quando um humorista, na verdade, se desafia em outros papéis que você não é acostumado a ver, normalmente o resultado é muito bom. O Jim Carrey, inclusive, já tinha feito antes desse papel do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele já tinha atuado, por exemplo, no no Admirável Mundo de Andy, ou O Mundo de Andy Kaufman, o Maravilhoso Mundo de Andy Kaufman, se eu não me engano, assim,
o nome dessa biografia, que é desse humorista Andy Kaufman, que é uma história onde ele ficou imerso nesse personagem, e também é uma história, apesar de ser um personagem de comédia, como é a vida real desse... Ele encarna a vida real desse humorista, tem muitas situações de drama e muita coisa. É uma carga de atuação muito grande. E o Jim Carrey, ao longo dos anos, foi se aproximando cada vez mais de papéis mais dramáticos, muito por conta desse filme também, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E outra curiosidade técnica interessante dessa obra é que é o seguinte: quase não existem efeitos digitais no filme. Apesar das cenas parecerem extremamente complexas, a maioria dos efeitos foi criada de forma prática. Michael Gord utilizou espelhos, cenários móveis, mudanças rápidas de iluminação e truques de câmera para representar o desaparecimento das memórias. Isso deu ao filme uma aparência única que continua impressionando mais de 20 anos depois. Isso é muito bacana, gente. Olha só, 2004, o cinema estava avançando na questão de efeitos digitais. Nessa época já era descoberto efeitos em 3D, efeitos de CGI estavam avançando também. Mas o truque de câmera para justamente nas cenas em que a gente vê aí o apagamento das memórias acontecendo e o cenário vai sumindo, é interessante pensar nisso como foi feito muito do trabalho manual, deve ter dado um trabalhão. E o resultado final das cenas ficou muito bacana, né? É interessante a gente ver, inclusive, eu me lembro, recordo muito bem dessas cenas na minha memória, que é justamente quando o próprio personagem percebe que ele está sendo apagado da memória da Clementine. Isso é muito louco, né? E é um dos pontos altos aí do filme, com certeza ficam aí por essa opção que eles tiveram de apostar mais nos efeitos práticos e menos nos efeitos digitais. Acho que isso dá um toque especial para a produção. Outro ponto interessante, e aí vai um ponto para a direção e também para o roteirista, foi a escolha através da cor do cabelo da Clementine, que ajuda o telespectador a entender em qual momento está se passando a história. Exatamente porque a gente está falando aqui de memórias de cada um dos personagens. A partir disso, o filme não escolhe uma linha temporal tênue, né? Compacta, única. Não, ela é uma linha temporal confusa propositalmente, para você entender ali como é que está funcionando. Eles estão investigando a memória do Joel, eles estão investigando a memória da Clementine, então os pensamentos, as lembranças, logicamente não estão em ordem. E isso acontece no filme. Obrigado, caminhão, que acabou de buzinar aqui. É o seguinte, a cor do cabelo da Clementine foi feita propositalmente para tentar guiar o telespectador para uma linha temporal que até então no filme não é tênue. Ela não é única, principalmente porque eles estão resgatando a memória da Clementine, eles estão resgatando as lembranças do Joel na própria mente dele, então logicamente isso não está em ordem, né? Cada um tem a sua maneira de ver o relacionamento, tem uma lembrança específica, um momento específico do relacionamento. E a cor do cabelo foi ali uma alternativa que a direção encontrou para que, conforme o cabelo dela vai mudando muitas vezes durante o filme, isso não foi apenas uma escolha estética. Cada cor representa uma fase diferente da vida da personagem e ajuda o público a identificar em que momento das lembranças o Joel está. Como a narrativa não segue uma ordem cronológica, esse detalhe funciona como uma pista visual para o telespectador. Eu acho isso interessantíssimo, porque eu, por exemplo, já tinha entendido a linha temporal, a linha de passagem dos acontecimentos do filme a primeira vez que eu assisti. Eu entendi a correlação da cor do cabelo sem necessariamente entender que aquilo era uma pista proposital para ajudar o telespectador, né? Mas eu entendo que funciona, porque, por exemplo, meus pais, quando assistiram esse filme, eles ficaram realmente confusos com o ritmo do filme, como as cenas, as coisas que vão acontecendo vão trocando rapidamente, sem um fim. É uma cena sem um final de fato, né? Não tem o começo, meio e fim, que é o normal de cenas que a gente foi acostumado a assistir no cinema. Não, o filme se reinventa até mesmo nisso. Porque nós estamos falando de lembranças, várias lembranças soltas, então o filme tem um ritmo diferente. E eles ficaram meio perdidos porque não se ligaram na questão da pista que estava ali justamente no cabelo da nossa protagonista Clementine.
Eu acho que o filme, inclusive, ele ganha muito disso, de ser uma história inovadora e psicológica, muito. Você vê o lado emocional da questão de um relacionamento frustrado e até onde isso pode afetar emocionalmente alguém, né, um ser humano. E o filme é muito bonito, ele é muito poético nesse sentido. E falando em poesia, não é à toa que o filme tem um lado poético muito bonito, uma maneira que eu diria até muito inventiva, muito inovadora, até mesmo misturando aí uma ficção científica com um romance e completamente diferente das histórias que a gente estava acostumado a ver, né? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que dá título ao filme, ele foi inspirado em um trecho de um poema de Heloísa do Abelard, escrito pelo poeta inglês Alexander Pope em 1717. O verso fala sobre o alívio de esquecer um grande amor, exatamente o tema central do filme. Em tradução livre, diz o seguinte, a frase, né, do poema que inspirou aí o título da obra. Quão feliz é a mente sem lembranças, onde cada oração é aceita e cada desejo é renunciado. A ideia que resume perfeitamente aí o dilema dos nossos personagens que estão nesse filme. Será que esquecer alguém realmente eliminador? Minha gente, se você tá na fossa, assistir esse filme talvez seja uma experiência única. E se você não tá sofrendo por amor, automaticamente você vai assistir esse filme e esse filme vai fazer você lembrar de alguém. Desilusão amorosa, de algum amor não correspondido. Eu sei que cada vez que eu me pego para assistir esse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eu tenho um pensamento diferente sobre ele. Isso que é maluco. É o mesmo filme, eu já sei a história, mas ele me desperta um sentimento diferente cada vez que eu assisto. Por isso que eu indico a todo mundo que está procurando uma história de romance fora da curva, dê uma chance ao Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu fiz esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Depois, muitas vezes, talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar desse filme, já despertou interesse, vai assistir esse filme logo depois de ver esse vídeo, ou você já assistiu e vai reassistir agora para tentar refletir um pouco mais depois de saber um pouco mais das curiosidades, do sentido por trás do filme, o que ele está querendo dizer. Enfim, é uma obra muito bacana. E se você vai ver depois desse vídeo aqui, eu te faço uma pergunta. Você aí que está me assistindo, você teria coragem de apagar a memória de alguém que marcou a sua vida? Ou acredita que até as lembranças dolorosas fazem parte de quem a gente é? Deixa a sua opinião aí pra mim nos comentários, conta a sua história de vida, conta a sua história através desse filme. Em que fase da sua vida você estava quando você assistiu O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças pela primeira vez? E o que você entendeu dessa obra? Qual o sentido, qual mensagem que ela te passou e te impactou? Conta pra mim. Um grande abraço, gente, até o próximo vídeo aqui no nosso canal.